bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, ok? Já tá com saudade. Bom, meus amores, hoje é dia de língua portuguesa, uma das minhas matérias prediletas. Então vamos lá. Pegaram o livro de língua portuguesa? Abram aí na página 27. Meus amores, hoje a gente vai encerrar agora, tá bom? Vamos fechar o ciclo aí sobre os continentes africanos, ok? A gente veio aqui trazer como temática, né, como um tema gerador, o continente africano. Dentro dele, a gente falou sobre diversos assuntos, não é? Falamos sobre os contos, ok? Falamos sobre adjetivos, que são as características, não é? Que nós demos às pessoas, às coisas, aos lugares. Falamos sobre substantivo singular, plural. Falamos sobre masculino e feminino, não foi? Falamos também sobre a ortografia, né? Palavras escritas com R e RE. Bem, e hoje, para encerrar esse assunto com chave de ouro, eu vou pedir uma atividade muito legal, tá bom? Lembra que nós tivemos durante esse período aqui, do capítulo 2 a 4, nós tivemos 2 contos, nós falamos sobre 2 contos. A Lebre e o Gênio da Selva, que foi o primeiro conto, né, que a gente falou sobre um conto bem grande, né? Foi uma historinha muito legal. E o segundo conto foi A Aranha e o Galo. Esses foram os 2 contos africanos que a gente trabalhou, né, nesses primeiros capítulos aqui, falando sobre o continente africano. Falamos sobre a cultura africana, falamos sobre os países, os lugares maravilhosos, falamos sobre o Lago Rosa, que vocês tanto gostaram, né, que foi uma coisa muito legal da gente rever. Falamos também sobre o povo africano, né? Como eram os costumes deles, como é que eles se vestiam, o que eles comiam, lembra disso? Falamos sobre a savana, sobre os animais da África, que são animais assim muito, muito conhecidos e também muito explorados também, né? Infelizmente. Mas a tia hoje vai pedir uma atividade sobre isso aí, tá? Vamos fechar isso aí com chave de ouro? Essa atividade que eu pedi, crianças, vocês podem me entregar na próxima aula de português da semana que vem, tá bom? Vamos fazer aqui uma culminância aí desses assuntos. Como assim? Então vamos lá. Os 2 contos que lemos neste capítulo foram inspirados em lendas e fábulas africanas muito antigas, que passaram de geração em geração em rodas de contação de história, que começaram lá no meio da selva. Bom, crianças, aqui pede, né, que a gente vai reviver essa experiência, né, dividir em grupos e fazer uma pesquisa e teria uma apresentação. Porém, como a gente não está em sala de aula, ok? A gente não vai poder fazer a culminância dessa forma que a gente tanto gosta de fazer, a tia vai pedir uma atividade um pouco menor. Vamos fazer assim: pesquise com um adulto, ou mamãe, ou papai, ou quem está com você lhe auxiliando, um conto africano, diferente desses 2 aqui. Não pode ser nem a Lebre e o Gênio da Selva e nem a Aranha e o Gato, tá bom? Pesquisa aí um conto africano, então você vai ler, pode imprimir ou transcrever para o caderno, se não for muito grande ou se você achar melhor assim, tá? Faça o cabeçalho, do jeitinho que a tia falou, pule 2 linhas e escreva o conto, tá bom? Deixe lá no seu caderno e na próxima aula a gente vai fazer a tia vai dar esse visto aí para vocês, tá bom? Então a gente vai fechar o assunto continente africano com esse trabalho, tá bom? E agora vamos para a página 28. Vamos lá? Página 28. Tem felino no jogo. Você gosta de jogo de tabuleiro? Neste capítulo vamos conhecer um jogo que foi inventado por um povo nativo do Brasil. Já ouviu falar no jogo da onça? Então cuidado, que ela pode pegar você. Página 29. Crianças, aí na página 29, na seção Diga aí, o que vocês conseguem observar nessa imagem? Vamos lá? Que imagem é essa? Que povo é esse que vocês estão vendo aí na foto? São os povos africanos? Não. Aí é uma aldeia indígena, não é? Que lugar é esse que aparece na imagem? É uma aldeia indígena, não é? Você conhece os elementos que estão presentes nessa imagem? Quais?
Quais são os elementos que vocês conseguem observar? Moradia, não é? Você consegue observar aí, crianças, né? Brincando, crianças conversando, adultos aí observando as crianças, né? Bom, vemos uma cena de um cotidiano de uma aldeia africana, não é mesmo? Do que brincam as crianças que aparecem na imagem? Bom, nós vemos aí 7 crianças, não é? 8 com a que está no colo da mamãe. 2 correndo, não é? Brincando. 2 comendo frutinha, né? Acredito que tenham ido apanhar frutinha. Uma chegando, né? Foi apanhar a frutinha, chegando para compartilhar com os outros amiguinhos da aldeia. E 2 crianças com arco e flecha, né? Que é uma atividade muito comum na aldeia, crianças, tá? Eles costumam usar esses instrumentos para caçar. Exatamente, tá? Eles se alimentam de caça e pesca na aldeia e da agricultura também, tá bom? É um povo que se alimenta das coisas da natureza. Eles precisam muito da natureza para sobreviver. E além do que, eles são guardiões da natureza, né? Porque eles também cuidam da natureza. Olha que legal. Por isso a importância aí dos povos indígenas para o nosso Brasil, não é, crianças? Por exemplo, eu não sei se vocês se lembram, mas a tia contou uma vez essa história, né? O meu padrasto, né? O marido da minha mãe, ele é índio. Lembra que a tia contou essa história? Nasceu numa aldeia indígena, foi criado numa aldeia indígena, foi para a cidade grande para estudar, fez faculdade, e aí depois trabalhou num órgão aí que cuida também dessas aldeias indígenas, acho que é a FUNAI. Então a tia aqui cresceu nesse meio, né? Cresci tirando férias, feriados, né, em algumas aldeias indígenas, né? Então foi muito comum para mim, para minha infância, né, participar desse cotidiano, dessa imagem aí, ok? Várias e várias vezes nós almoçamos com alguns povos indígenas, representantes de povos indígenas na minha casa, né? Eu ia muito às férias, às festividades de algumas aldeias, viajava muito com a minha mãe, não tanto porque eu estudava, não é? Mas assim, a gente já teve uma experiência com esse povo que eu achei inesquecível e muito, muito rico de detalhes, tá? Então é muito importante, criança, a gente conhecer e gostar da diversidade, né? Afinal de contas, o nosso Brasil é muito grande, nós temos muitos povos aqui, ok? Pessoas que se vestem, agem, falam como a gente, e também pessoas que vivem de forma diferente da gente. Acho que também são nossos irmãos, também são nossos conterrâneos, ok? Então vamos lá, para a página 30. Vamos lá? Bom, por falar nisso, crianças, por falar nessa diversidade, não é? Há várias formas também de nós nos comunicarmos, não é? Às vezes a gente, por exemplo, precisa se comunicar com uma pessoa que está distante de nós. Como é que a gente faz para se comunicar? Crianças, vocês lembram dos meios de comunicação que a gente vem falando desde o primeiro ano, segundo ano? Lembram? Televisão, o que mais? Rádio, telefone, carta. Muito bem. Você conhece o e-mail? Alguém aqui já ouviu falar do e-mail? O que é um e-mail? Que é o assunto que nós vamos falar aqui na página 30. Alguns de vocês eu creio que conheçam, né? Outros ainda não tiveram esse contato com essa ferramenta ou com esse gênero textual, porque o e-mail também é um gênero textual, tá bom? Bem, uma das formas de nos comunicarmos é a carta. O e-mail veio para modernizar as cartas, que eram enviadas pelos correios e demoravam dias até chegar ao destinatário. As cartas ainda fazem parte dos meios de comunicação. Porém, o e-mail é muito mais prático e rápido. Ou seja, o e-mail é como se fosse uma carta eletrônica. Entenderam? Olha só que interessante. Ainda se usa muito a carta, né? Porém, um meio mais rápido e prático hoje em dia de se usar para se comunicar, para enviar documentos, fotos, mandar mensagens, oficializar documentos também, é o e-mail, crianças. Eu não sei se vocês têm esse contato, como eu falei agora há pouco, né? Mas se não tem, a gente vai aprender agora um pouquinho mais sobre ele, tá bom? Qual é então, professora, a finalidade do e-mail? Bom, para que ele serve? Qual é o fim dele? Ele serve
como um instrumento de comunicação entre as pessoas ou entre empresas, não é? Como é que a gente faz para ter um e-mail, professora? Bom, eu vou ensinar aqui um pouquinho, passo a passo, de que forma que você pode construir um e-mail, né? Como é que a gente faz para ter um e-mail? Mais um pouquinho antes disso, a gente vai falar então qual é a finalidade desse teu e-mail, qual é a função dele para a nossa vida. Por exemplo, se eu quiser enviar uma mensagem a um amigo, ok? Que pelo celular não é uma coisa muito formal, é meio informal, mas eu quero oficializar uma mensagem, eu quero enviar a ele uma mensagem com um documento em anexo, né? Por exemplo, a cópia de um documento importante. E eu posso utilizar a ferramenta do e-mail, ok? Para mandar a mensagem, enviar fotos, enviar documentos, ok? É uma forma mais segura, inclusive de se guardar, porque o e-mail não se apaga, ele fica sempre ali na sua caixa de entrada do seu e-mail. Mas qual é o primeiro passo, professora, para que eu tenha um e-mail? Muito bem, vamos aqui falar de 3 passos importantes, tá? Na construção desse e-mail. Primeiro, você tem que procurar um provedor. O que é um provedor, professora? É um site, uma página na internet, ok? De uma empresa virtual, né, da internet, tá? Que ela serve para esse serviço, esse tipo de serviço, tá bom? Então, você abre uma página do e-mail. Existem vários provedores, eu vou citar alguns aqui. Yahoo, Gmail, Hotmail, Globomail, MSN, entre outros, ok? Os mais que eu posso dizer assim, os que a gente mais usados são o Yahoo, o Gmail e o Hotmail, ok? Tá, então, professora, eu vou escolher aí o Gmail. Você vai na internet, procura a página do Gmail. Entrando na página, você vai ver que tem um íconezinho com uma cartinha, entendeu? Por isso essa comparação à carta. Inclusive, o símbolo, né, de e-mail é uma cartinha, tá bom? E aí, clicou lá. Então, você quer construir um e-mail, você quer abrir um e-mail para você. E aí, o provedor vai te pedir alguns dados. Seu nome, data de nascimento, ok? Às vezes endereço, número de um telefone, para você quiser recuperar, perder, esquecer a senha, tá? E aí, quando ele pede para você fazer um endereço de e-mail, tá? E o que tem que ter nesse endereço de e-mail, professora? Você pode escolher um nome, um apelido, juntar com letras. Por exemplo, o meu e-mail é Gabriela Medina, no final tem mais um A, Medina A, 80, que é o número 80. Esse é o meu nome de e-mail, tá bom? Que eu inventei. Aí logo depois que terminou esse nome, você vai colocar um arroba. O que é um arroba? É aquele símbolozinho do A e mais um círculozinho que faz. Colocando o arroba, logo em seguida vem o provedor. No meu caso, eu escolhi um Gmail. Então, escrevo M-A-I-L, gmail.com. Então, esse é o endereço do meu provedor. Colocou o nome, o arroba, que é aquele símbolozinho de internet, então, e mais o provedor. Esse é o endereço do meu e-mail. Então, quando alguém me pedir, me dá o teu e-mail para eu mandar um documento, então, aí eu vou e digo para você esse e-mail que é o meu e-mail. Então, é muito importante a gente ter um e-mail, tá bom? Tendo e-mail, qual é o próximo passo? Escolher uma senha, tá? Porque eu posso ter um e-mail, mas eu não quero que todo mundo tenha acesso ao meu e-mail. Então, eu vou colocar uma senha. Então, você vai ter uma senha do seu e-mail, tá? Produzir essa senha e o seu e-mail, efetuando isso, pronto. E aí, esse e-mail é como se fosse um endereço eletrônico que você vai trocar com outras pessoas que desejam te mandar informações ou documentos pela internet, tá? Então, esse é o e-mail. E, professora, o que vai no e-mail? Bom, crianças, no e-mail, vou mostrar aí para vocês o modelo aí na tela, tá bom? Do que a gente pode, de que forma a gente pode enviar um documento para o e-mail, tá? Primeiro tem que ter o endereço, né, do outro e-mail que você vai mandar para uma outra pessoa ou para uma empresa.
Então, essa empresa, essa pessoa também tem um endereço de e-mail como você tem. Aí você coloca lá em cima o endereço da empresa ou da pessoa, do e-mail da pessoa que você vai enviar. Depois você vai colocar o assunto que tem no e-mail, ok? Colocou o assunto, lá embaixo no espaço maior você vai escrever a mensagem que você deseja escrever. Escrevendo, se você quiser anexar algum documento também, existe um itemzinho que parece um clipezinho que ali você vai anexar. Se for fotos, se for um documento oficial, se for uma certidão ou um planejamento, não é? Que você deseja mandar, fotos do seu aniversário, enfim, um anexo que você deseja enviar junto com a mensagem, ok? E aí, depois de todo esse processo, você vai clicar em enviar. E aí, essa mensagem vai chegar para a pessoa ou para a empresa que você deseja que receba, tá? Olha que interessante que é o e-mail. E aí, gente, chega na mesma hora, em fração de segundos. Muito diferente da carta. A carta leva dias para chegar no destinatário. Mesmo que às vezes, por exemplo, a pessoa mora aqui em Bragança também. Mas aí existe todo um processo, tá bom? Da sua carta para chegar até a casa daquela pessoa que mora aqui em Bragança. Então não é mais prático fazer um e-mail? É bem mais prático, não é, crianças? Bom, então vamos lá para a atividade da página 30 para a gente ver na prática como é que se faz? Meus amores, vocês vão ver aí um texto do Pedro Aventura. Pedro Aventura, na realidade, é um nome de um livro, né? Um personagem do livro, na realidade, que é O Jogo da Onça e Outras Brincadeiras Indígenas, tá? E aí, começa assim. Pedro Aventura, um jovem jornalista, aceitou a tarefa de organizar uma expedição para descobrir se os indígenas brasileiros conheciam um brinquedo de estratégia chamado Jogo da Onça. Ele soube da existência desse jogo entrevistando o professor Trink, um arqueólogo inglês que se interessava pelos jogos e brincadeiras de nossos antepassados. Leia o e-mail a seguir que deu início a essa grande aventura pelo interior do Brasil. E aqui é um e-mail que o Pedro Aventura mandou para o professor Tink, tá? Então vocês vão ver aqui o modelo, uma forma, uma das formas de se enviar um e-mail para outra pessoa. Então, D é de você, tá bom? De você para a outra pessoa. De Pedro Aventura para o professor Tink, ok? E aí embaixo vem a mensagem que ele escreveu. E lá no e-mail você vai escrever no computador direitinho toda a mensagem. Caro professor, diz lá na mensagem, o diretor da revista autorizou a minha imagem. Vamos partir amanhã. A expedição deverá percorrer 7 aldeias indígenas, que aquele jogo da onça e dos cachorros poderão... Perdão, gente. Perdão, eu pulei um pouquinho aqui. Vou recomeçar, tá bom? Caro professor, o diretor da revista autorizou a minha viagem. Vamos partir amanhã. A expedição deverá percorrer 7 aldeias indígenas em 4 estados brasileiros. Quando o senhor me revelou que aquele jogo da onça e dos cachorros poderia ter sido criado por índios brasileiros, resolvi apostar nessa reportagem e fazer um levantamento dos jogos, dos brinquedos e das brincadeiras dos nossos índios. À medida que formos descobrindo essas preciosidades, estaremos colocando a par de tudo, via internet. Combinado? Espero contar com as suas indispensáveis análises e observações. Um abraço do Pedro. Tá? Então, essa foi a mensagem do Pedro Aventura para o professor Tink. Tá? Ele informou aí, né, que foi feita uma expedição para saber como eram essas brincadeiras, né? Se todas as aldeias conheciam essas brincadeiras, ok? E aí eles ficaram de trocar mensagem de informações sobre isso, certo? E aqui na página 31, vamos lá? Segunda questão. Pedro é jornalista e professor Tink é arqueólogo. Faça uma pesquisa e escreva as funções desempenhadas pelas pessoas que exercem essas profissões.
Muito bem. Letra A, jornalista. Letra B, arqueólogo. Vamos lá, gente? Vamos fazer uma breve pesquisa para saber quais são as funções de um jornalista e de um arqueólogo. Vamos lá? Muito bem. Jornalista. Jornalista, criança, é um profissional que é responsável por repassar ao grande público as notícias e as informações. Ok? Essa é a função do jornalista, tá? Ele é um profissional que é responsável por repassar ao grande público as informações e as notícias. Tá bem? E o arqueólogo? Qual é a função do arqueólogo? Arqueólogo é o profissional que estuda e pesquisa o modo de vida de povos antigos, tá, crianças? Esse é o papel do arqueólogo. Então, ele é um profissional que ele estuda, ele pesquisa o comportamento, as histórias, né? E várias outras coisas envolvidas aí no cotidiano de povos antigos, ok? Então, crianças, na maioria das aldeias, né, existem postos da FUNAI com esses profissionais lá. Quer dizer, jornalista não, mas sempre tem que ter um antropólogo, um arqueólogo, profissionais que vão estudar essas histórias, esses cotidianos aí desse modo de vida, né, e como elas se desenvolvem, tá? Como é que tudo acontece lá na aldeia para poder, né, fazerem pesquisas e o resto do mundo conhecer também. Muito bem. Vamos à terceira questão? Quem escreveu o e-mail que a gente viu agora há pouco? Foi Pedro ou foi o professor Tink? Quem que mandou esse e-mail? Muito bem, quem mandou foi Pedro Aventura. Quarta questão. Para quem ele escreveu? Para o professor Tink. Então você vai colocar aí, para o professor Tink. Não esqueça de pausar quando você for escrever essas respostas, tá bom? Quinta questão. Qual é o assunto principal tratado no e-mail? A aprovação da expedição pelas tribos brasileiras, jogos e brincadeiras indígenas ou a profissão de Pedro Aventura? Qual o assunto principal que foi tratado lá no e-mail? Ok? Ai, tia, foram os jogos e as brincadeiras indígenas. Não, foi a aprovação da expedição pelas tribos brasileiras, tá? Então, ele está informando aí que foi aprovada essa expedição pelas tribos brasileiras para que eles possam conhecer, né? Possam, aliás, estudar, saber se eles têm, se as outras aldeias conhecem esse tipo de brincadeira, se não, quais são os tipos de brincadeiras que possuem na aldeia. Por isso a gente percebe aqui, como é que a senhora sabe disso, professora? Dê uma olhadinha, volta aqui para a página, dê uma olhadinha onde diz assim: o diretor da revista autorizou a minha viagem. Vamos partir amanhã. A expedição deverá percorrer 7 aldeias indígenas em 4 estados brasileiros. Ok? Então, essa foi aí o assunto principal do e-mail dele, né? Ele foi informar que a autorização para a viagem foi concedida. Tá bom? Sexta questão. Que locais a expedição percorrerá? Quais são os locais que essa expedição vai percorrer? Ele irá percorrer 7 aldeias em 4 estados brasileiros. Tá? Então você vai colocar lá: percorrerá 7 aldeias e 4 estados brasileiros. Tá? Essa é a resposta da questão 6. Vamos para a sétima? Qual é a finalidade de um e-mail? Para que serve um e-mail? Serve para as pessoas se comunicarem entre si. Uma forma de comunicação, não é um meio, um veículo de comunicação. Tá? Então a resposta é essa: serve para as pessoas se comunicarem entre si, né? Trocarem de comunicação, trocarem de ideias, ok? Oitava questão.
Leia novamente o e-mail e enumere sua estrutura na ordem em que aparece. Aí ele diz, tá toda embaralhada aqui essa estrutura e você vai desembaralhar, tá bom? Qual é desses aqui a primeira coisa que tem que ter? É a despedida, é o texto ou é o vocativo? Ou seja, para quem é a mensagem? Para quem é a mensagem, não é? Então, o número 1 é para quem é a mensagem. Lembra que está lá em cima, a primeira coisa que a gente faz, tá? Para quem é a mensagem? De quem para quem? De Pedro Aventura para professor Tink. Então, você coloca a primeira aí onde está? Vocativo, ou seja, para quem é a mensagem, ok? Segundo, qual é? É o texto ou é a despedida? É o texto, tá? Então, primeiro vem aí para quem é a mensagem, o destinatário. Segundo, o texto. E por último, a despedida e a assinatura, tá bom? Aí, professora, como assim assinatura? A gente vai colocar, assinar com riscar? Não, você vai colocar somente seu nome, tá bom? Então é isso, meus amores. Essas foram as respostas da questão da página 31, tá bom? Não esqueçam, toda vez que vocês forem escrever, vocês têm que dar uma pausinha para poder fazer, tá bom? Aí depois você vê, quando a tia for corrigindo, se tá tudo correto, tá bom? Então, para hoje, essa atividade que eu pedi logo no início do vídeo é para a semana que vem, né? Sobre o conto, sobre um conto que você vai pesquisar aí, um conto africano que você vai pesquisar, tá bom? Além daqueles dois que a gente já viu. E para hoje, o que a tia quer? Vamos fazer um e-mail? Vamos para a prática? Ok? O que eu vou pedir para vocês fazerem? Vocês vão, com a ajuda de um adulto, tá bom? Fazer um e-mail para vocês. Como assim, tia? Eu quero que vocês tenham um e-mail também, tá bom? Então, com a ajuda de um adulto, vocês vão escolher um provedor, ou Gmail, ou Yahoo, ou Hotmail. A mãe vai ajudar, o papai, ou a pessoa que auxilia você aí, tá? É escolher um provedor. A pessoa que vai auxiliar você tem que saber como fazer, tá bom? Que aí, passo a passo, ela vai ajudando você. Qualquer dúvida, a tia tá por aqui, tá? Então, você vai primeiro ter um e-mail, abrir um e-mail para você. Eu vou deixar aqui embaixo o meu e-mail, o e-mail aqui da professora, tá bom? E aí, eu quero que você me mande uma mensagem por e-mail, com o auxílio de um adulto. E eu quero que essa pessoa que vai auxiliar você ajude você no passo a passo, tá bom? Não é só construir, mostrar o passo a passo. Olha, aqui a gente escolheu, vamos escolher esse provedor. Agora a gente vai escolher qual é o nome que você quer dar para o seu e-mail. Aí você dá o nome para o seu e-mail, a pessoa digita, verifica se não tem outro e-mail, outra pessoa também que escolheu aquele mesmo nome, tá bom? Às vezes o provedor ele dá sugestões de nome de e-mail para você, tá bom? Então, quando você conseguir construir o seu e-mail, o que você vai fazer? Você vai mandar um e-mail para a tia aqui. Olha só. Ei, que desafio legal. Tia, mas o que eu vou escrever? Bom, é o primeiro e-mail, então a tia não vai deixar sugestões aqui. Vocês mandem o que vocês quiserem, tá bom? Uma mensagem, um recadinho de saudade, tá bom? O que vocês quiserem me enviar, tá bom? A tia vai aceitar só para eu ter o e-mail de vocês. E pode ter certeza, a tia vai responder todos os e-mails que vocês me mandarem, tá? Então, a tarefa de hoje, construam um e-mail para vocês, abram um e-mail com o auxílio de um adulto, abram um e-mail para vocês, tá bom? E mandem uma mensagem para a tia através do e-mail que eu mandei agora há pouco para vocês, tá bom? Que eu vou deixar na tela para vocês o meu endereço de e-mail, tá bom? Agora sim, claro que é o auxiliar do adulto, mas eu quero que vocês digitem a mensagem para mim, tá bom? E aí depois a tia vai, quando a tia receber o e-mail, a tia vai abrir o e-mail pela internet e vai responder o e-mail de todos vocês. Porque a gente só pode conseguir aprender na prática, não é, crianças? Se a gente tivesse em sala de aula, a gente ia fazer isso lá no laboratório de informática. A tia ia ajudar vocês a abrir um e-mail para cada, tá bom? E aí a gente ia fazer esses testes lá no laboratório de informática mesmo. Mas aí vocês estão em casa com o auxílio da mamãe ou do papai,
tá? Ou de quem estiver com vocês com certeza vocês vão conseguir, tá certo? E para não esquecer, porque às vezes a gente esquece o endereço, esquece a senha, você anota na sua agendinha, tá bom? Pegue a sua agenda, anote o seu e-mail na sua agenda, que quem sabe depois a gente vai precisar aí desse e-mail para alguma outra atividade, tá bom? Então é isso, criem um e-mail para vocês com a ajuda de um adulto, tá bom? Envie um e-mail para ti, um e-mail teste, tá certo? Que eu vou aguardar esse e-mail teste. E aí depois a gente vai responder esse e-mail. Que assim na prática vocês vão conseguir entender como é que funciona o e-mail, esse gênero textual aí tão moderno, né? Que é tão utilizado hoje em dia por todos, por grandes empresas, por professores, por profissionais e agora por crianças também. Tá bom, meus amores? Então essa é a atividade de hoje, além da atividade aqui que a gente vai receber, vocês me enviem essa atividade, a gente vai dar um visto. Eu ajudei vocês a fazerem ela, porque realmente e-mail não é um assunto muito fácil de se compreender somente na prática. Só a gente fazendo é que a gente vai conseguir compreender aí como é essa construção desse e-mail. Mas eu conto aí com a ajuda do responsável, da família, tá bom? Para que a gente possa ir para essa prática e conseguir assim aprender sobre esse gênero textual moderno, que é o e-mail, tá bom? Vou aguardar a mensagem de vocês, meus amores. Um super beijo para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, me procure. Let it go, make my body go. Make our bodies high.